O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O magistrado também pediu que o Ministério Público Eleitoral investigue Flávio por suposta propaganda antecipada. A repórter Thaisa Medeiros explica para a gente o motivo dessas medidas que chacoalharam a política hoje, hein, Thaisa? Boa tarde novamente. Boa tarde mais uma vez, Débora, você e a todos, sem dúvidas. E a gente lembra, que entre as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro está de não usar redes sociais, seja por intermédio de terceiros, direto ou indiretamente. E na visão do ministro Alexandre de Moraes, essa publicação da carta por Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, senador e pré-candidato à presidência da República, acaba indo contra justamente essa medida cautelar imposta. E aí, diante disso, é que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio a Jair Bolsonaro. Ele disse que houve um desrespeito do senador, que atuou com uma conduta irregular às medidas impostas a Jair Bolsonaro e que houve um desvio de finalidade no direito à visita que ele fazia ao pai. A decisão também abre um prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente se manifeste se ele tinha ciência de que essa carta iria ser publicada nas redes sociais. Então, se ele de fato escreveu com esse objetivo. Tudo leva a crer que sim, já que uma vez que ele deixa ali claro, que é uma carta ao povo brasileiro e que o Flávio é colocado como um porta-voz. Então, o próprio texto ali da carta dá a entender que havia essa ciência. Moraes também destaca a possibilidade de Flávio Bolsonaro ter cometido um crime eleitoral. E é por isso que ele enviou ao Ministério Público Eleitoral os arquivos, tanto do vídeo da live que foi lida essa carta inicialmente, tanto também das decisões que ele tomou depois dessa leitura. Ele enviou ao Procurador-Geral Eleitoral e pede esse parecer aí do Ministério Público Eleitoral se houve, de fato, um descumprimento desse período do defeso eleitoral. Ele disse o seguinte, que o conteúdo da carta tem carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto e pode, por isso, configurar uma propaganda eleitoral antecipada. Diante das decisões tomadas, então, pelo ministro Alexandre de Moraes hoje, a defesa da campanha de Flávio Bolsonaro escreveu uma nota dizendo que o Alexandre de Moraes tomou decisões ilegais e inconstitucionais, que ele acaba por desrespeitar não só a lei de execução penal, mas também o Estatuto da Advocacia e a Constituição, e que ele lembra, o senador Flávio Bolsonaro é também advogado de Jair Bolsonaro e a proibição do contato viola o direito que o advogado tem de comunicar com o seu representado. Essa nota é assinada por Traci Reinaldetti, que é advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Volto com você. Muito obrigada, Thaisa Medeiros, trazendo atualizações. Bom trabalho para você. E olha que Matheus Teixeira já tem bastidores sobre como é que está repercutindo lá no Supremo Tribunal Federal essa decisão de Alexandre de Moraes. Conta pra gente. A avaliação interna no Supremo é que houve um certo exagero do ministro Alexandre de Moraes, que a determinação do ministro que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, seja diretamente ou por intermédios de terceiros, abre uma série de interpretações possíveis, abre brecha para o cumprimento ou descumprimento a depender de quem está lendo e de como vai ser interpretada cada atitude. Por exemplo, a divulgação de cartas não é proibida. Poderia Flávio, portanto, divulgar a carta ali numa coletiva de imprensa e essa coletiva ser amplamente explorada por aliados nas redes sociais, a decisão não deixa claro esses limites e acaba abrindo margem para interpretações. Essa é a avaliação que a gente ouviu de dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive de pessoas próximas a Moraes que costumam respaldar as suas decisões. O ministro que proibiu, como a Débora bem colocou, o contato ali do filho, Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, por 90 dias por causa da divulgação de uma carta. A divulgação foi nas redes sociais, a determinação de que o Bolsonaro não pode utilizar as redes nem por intermédio de terceiros. Mas, dentro do Supremo, a avaliação, além do ponto de vista jurídico, a forma como o ministro impôs a proibição, deixar margem para muitas interpretações, também há avaliação de que há um erro estratégico de Moraes e que a decisão que pode, com certeza, prejudicar de alguma maneira a campanha,
pode também ter um efeito contrário, porque o discurso de que o Supremo persegue o bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro não deveria ser preso e vive essa guerra de narrativa aí de um lado ou de outro, essa decisão pode alimentar ainda mais e pode abrir justamente mais um flanco de críticas a Moraes no momento em que Jair Bolsonaro já está preso, não participará da eleição, tinha divulgado outras 2 cartas que nenhum problema foi apontado e agora essa gerou toda essa questão, a decisão que saiu hoje cedo, perto das 3 da tarde, na verdade, contra Flávio e contra Jair Bolsonaro. A avaliação do Supremo, portanto, é que houve um erro de estratégia, que não seria a melhor forma de dar essa decisão e que ela pode ter o efeito contrário e alimentar ainda mais a polarização e o discurso contra o STF perante a sociedade.